Revelação incrível. Faxineira exposta sussurrando, não beba isso, deixa bilionário atônito. Sofia sempre soube que o dia começava de forma frenética na metrópole. Enquanto as luzes da cidade piscavam, ela empurrava seu carrinho de limpeza pelo luxuoso escritório no coração de São Paulo. Àquela altura da manhã, o ar estava carregado de tensão. Não sou invisível, insistia para si mesma, apesar dos olhares desdenhosos que recebia. Sua mente se fixava em Clara, sua pequena de apenas 8 anos, que esperava por ela em casa. O desejo de dar um futuro melhor à filha a movia, mas o peso da realidade muitas vezes a deixava à margem. Certa manhã ensolarada, o clima soube ser diferente. Sofia notou que a conversa entre os executivos estava carregada de expectativa. No centro dos olhares estava Rafael, um jovem bilionário, sempre bem vestido, mas com uma sombra de insegurança que contrastava com sua riqueza. Ele levantava um copo, prestes a brindar. Algo naquele gesto instintivamente parou Sofia. Rapidamente, as memórias de suas lutas diárias, a falta de oportunidades, a luta contra o preconceito em sua vida, invadiram seu peito. O que ela tinha a perder ao intervir? Não beba isso, sussurrou Sofia, aproximando-se sem perceber o poder de suas palavras. O silêncio cortante que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael, com os olhos arregalados, encarou-a como se pela primeira vez estivesse vendo alguém verdadeiro em um mundo superficial. Os executivos, que geralmente ignoravam sua presença, congelaram em choque o que havia acontecido. Aquela simples faxineira ousou desafiar um bilionário. Sofia sentiu o coração disparar. O copo em mãos de Rafael tremia ligeiramente. Ele hesitou. A bebida, que parecia tão festiva, agora parecia sombria e ameaçadora. E, naquele momento, a coragem se transformou em um grito de alerta dentro dela. Rafael, segurando o copo, retirou-se de sua própria bolha de privilégios e questionou o que realmente importava em sua vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando a bebida foi finalmente colocada de lado, o redemoinho de emoções se iniciou. O gesto simples de Sofia não apenas salvou Rafael de um destino obscuro, mas também acendeu um debate sobre privilégios e desigualdade. A repercussão foi imediata. As redes sociais bombaram com a história de uma faxineira que fez um bilionário repensar sua vida. Sofia se viu presa em uma rede de reconhecimento e descrença. Enquanto alguns admiravam sua coragem, outros a viam como uma intrusa no mundo dos ricos, um curioso fenômeno que eles não sabiam como lidar. E Rafael? Chocado com o impacto de seu visível desinteresse por quem estava abaixo dele, não conseguia ignorar Sofia. Mas para onde cada um deles estava indo com essa nova colisão de mundos? O que seria necessário para que tanto uma faxineira quanto um bilionário enfrentassem suas verdades mais profundas? E quando as realidades sociais se chocassem, suas esperanças e preconceitos desmoronariam. O sol brilhava, e a cidade fervia, mas, dentro do escritório, o que estava prestes a acontecer? Isso era apenas o começo. Naquela tarde, o clima no escritório estava eletricamente carregado. As conversas abafadas entre os executivos se transformaram em murmúrios e olhares furtivos. Sofia, ainda vestida com seu uniforme de faxineira, sentia o peso da curiosidade e da desconfiança pairando sobre ela. O que aconteceu aqui hoje? A pergunta ecoava em sua mente. Rafael, por sua vez, mal conseguia se concentrar no trabalho. O ato impensado de Sofia o havia deixado reflexivo, como se um véu que cobria sua percepção do mundo tivesse sido rasgado. Ele se afastou dos outros executivos, buscando um canto tranquilo, longe dos olhares inquisitivos. As palavras dela ainda reverberavam em sua mente, não beba isso. Ele se perguntou, sem rodeios,
Se suas decisões até então eram guiadas por um instinto autêntico ou apenas escorados por seu status social. Ao mesmo tempo, na cozinha do escritório, Sofia lavava os pratos em um estado de confusão. Sua mente estava a mil, pensando em Clara e nas implicações do que acabará de fazer. O que aconteceria agora? A expectativa dos outros criava uma barreira invisível entre ela e aquele mundo que sempre pareceu tão distante e opressivo. Quando terminou suas tarefas, Sofia olhou para o relógio. Era hora de ir embora. Com um coração mais pesado do que o normal, decidiu preparar-se para mais uma noite de luta. Porém, antes de sair, seus passos a levaram de volta ao andar principal. Rafael estava lá, conversando em voz baixa com um colega, mas seguia com o olhar perdido. O timing poderia ser perfeito para uma abordagem ou um desastre total. Quando Sofia se aproximou, Rafael ergueu a cabeça, seus olhos encontrando os dela. A tensão era palpável. As vozes ao redor deles pareciam desaparecer naquele instante. Era apenas eles dois, sozinhos em uma sala cheia de pessoas. Rafael fez um esforço visível para sorrir, embora sua expressão estivesse carregada de um conflito pessoal. Você realmente se preocupou comigo, ele disse, a sinceridade em sua voz meio embargada. Ninguém faz isso. Ninguém se importa. Sofia hesitou, sentindo-se exposta. As palavras se aglomeravam em sua garganta. Eu não sou ninguém, respondeu, baixando o olhar. Só uma faxineira que faz o que pode. Mas eu vi que havia algo errado e eu não pude ficar calada. O que deveria ser um gesto simples havia se transformado em um insano jogo de revelações. Rafael se aproximou, um raio de compreensão iluminando seu rosto. Você não é só uma faxineira. Você é muito mais do que isso. O que você fez me fez enxergar a verdade, enxergar o que eu estava ignorando por tanto tempo. Sofia sentiu um brilho de esperança, mas o medo logo veio à tona. E se as verdadeiras intenções dele não fossem tão puras? Ela não sabia se poderia confiar. E agora, o que vem depois? Ela questionou, a incerteza transparecendo em sua voz. O que fazemos com isso? Eu não sei, admitiu Rafael, olhando nos olhos dela. Mas quero descobrir. Não posso voltar a ser quem eu era. Preciso ser melhor. Uma sirene soou ao longe, quebrando o momento delicado entre os dois. Os dois se entreolharam, a conexão inegável em meio a um mar de desconhecido. Havia uma promessa no ar, mas também um abismo de incertezas à frente. Assim, uma pergunta ficou pairando entre eles no ressoar da sirene: até onde eles estariam dispostos a ir por essa transformação? E o que o futuro reservava para essa inesperada aliança entre mundos tão diferentes? A manhã seguinte chegou lenta, como se o universo estivesse hesitando em revelar o que estava guardado. Sofia não conseguiu dormir direito. Pensamentos e dúvidas giravam em sua mente incessantemente. O que isso tudo significa? Era a única questão que ecoava. Naquela noite, o abraço do silêncio no seu pequeno apartamento parecia pesado com a incerteza. Enquanto isso, Rafael se deslumbrou com a possibilidade de mudança. Ele sentia que aquela interação com Sofia havia desencadeado algo profundo dentro dele. Ao entrar no prédio, os olhares dos colegas pesavam como o chumbo. O burburinho ainda pairava no ar, e ele podia ouvir vozes murmurando sobre sua visita à área de serviço. Mas, no fundo, ele não se importava. Algo havia mudado, ele precisava agir com determinação. As horas passaram em um turbilhão. Rafael teve que tocar em assuntos importantes, mas sua mente estava focada em Sofia. Ele a procurou, mas não a viu nas áreas comuns. Aquela presença impactante parecia ter desaparecido, e a frustração crescia. Ele não podia deixar aquele momento passar sem um desfecho. Finalmente, no final do dia, quando os outros executivos deixaram o escritório, Rafael decidiu ir até a área de limpeza. O caminho até lá era marcado por um nó na barriga. Sofia estava lá, recolhendo os últimos objetos que ainda precisavam de atenção. Ele a observou por um instante, admirando a determinação com que ela limpava, como se sua vida dependesse daquilo. Sofia! Ele a chamou, tentando disfarçar a agitação na voz. Ela virou-se,
o olhar um tanto receoso, mas uma centelha de curiosidade brilhou em seus olhos. Oi, Rafael. A maneira como ela pronunciou seu nome trouxe um frio na espinha dele. Precisamos conversar. Ele se aproximou, sentindo a necessidade de se abrir. Eu pensei muito sobre o que aconteceu ontem. E sobre você. Queria saber se podemos nos encontrar fora daqui. Para uma conversa mais tranquila? O coração de Sofia disparou. Havia um misto de emoção e receio no convite. Onde? Ela sabia que não poderia deixar de lado a realidade que a cercava, mas a ideia de sair com ele parecia atraente. Eu conheço um café próximo. É discreto, perfeito para conversas. O que acha? Rafael sugeriu, um sorriso suave brotando em seus lábios. Era um convite tentador e ao mesmo tempo assustador. O lado racional de Sofia queria recuar, lembrar sua posição no mundo e o abismo que existia entre eles. Mas, por outro lado, o coração pulava em resposta àquela chance de conexão. Perceber que ele queria conhecer melhor sua essência a deixou mais corajosa. Certo. Que horas? Ela respirou fundo, decidida a não deixar a oportunidade escapar. Que tal às 6? Vou esperar por você na entrada do café. Rafael sorriu, a confiança aumentando a cada momento. Quando os dois concordaram, um silêncio ficou entre eles, carregado de promessas e anseios. Sofia se afastou, deixando a sala com a mente fervilhando de expectativas. Ela era apenas uma faxineira, mas a ideia de estar ao lado de alguém tão diferente, tão intrigante, começou a dar a ela uma nova perspectiva sobre sua própria vida. Enquanto Rafael retornava ao escritório, com um sorriso hesitante no rosto, uma pergunta passou pela sua mente: conseguiria Sofia enxergar além do que aparentava ser? Ele sentia que, juntos, poderiam descobrir não apenas mais sobre um ao outro, mas também sobre si mesmos. O clima havia mudado e a expectativa estava no ar. Mas o que aconteceria nesse encontro? Seria um novo início ou uma ilusão passageira? A resposta ainda estava por vir. Sofia caminhava em direção ao café com o coração acelerado. A cidade parecia pulsar ao seu redor, mas sua mente estava alheia ao movimento. Ela tentava processar o que significava aquele encontro. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, e Sofia mal conseguia notar a beleza daquela cena. Suas preocupações sobre a diferença de mundos entre ela e Rafael estavam à flor da pele. Ao chegar ao café, ela viu Rafael já à mesa, olhando o celular, perdido em pensamentos. Era a primeira vez que a encarava de perto fora do ambiente de trabalho, e ali, no clima descontraído do café, ele parecia mais acessível, mais humano. Mas ele também era um bilionário, e essa barreira nunca deixaria de existir. Sofia! Você chegou! Rafael exclamou ao vê-la, levantando-se rapidamente. O sorriso dele era genuíno e, por um instante, Sofia se esqueceu das incertezas. O que deveria ser um diálogo casual estava se transformando em um turbilhão de nervosismo e expectativa. Oi. Ela respondeu, tentando manter a voz firme enquanto tomava o assento em frente a ele, mas sentiu o olhar dele a penetrar como se estivesse buscando algo oculto. Desculpe a espera. Espero que tenha chegado a tempo. Rafael sorriu, e ao perceber o nervosismo dela, prosseguiu. Não se preocupe, não pretendo fazer você se sentir desconfortável. A gentileza dele acalmou um pouco as ansiedades que a consumiam. Em um impulso, Sofia decidiu ser mais aberta, por mais que os riscos pudessem ser altos. Na verdade, eu estava um pouco apreensiva. Não sei muito sobre você e bem, eu sou só uma faxineira. Houve um dia em que eu fui apenas um histório. Por que você acha que isso é o que define uma pessoa? Rafael disse, inclinando-se em direção a ela, a intensidade de seu olhar a fazendo sentir que ele realmente se importava. Um silêncio repentino se instalou, enquanto Sofia pensava na resposta. Naquele momento, talvez pela primeira vez, ela estava se permitindo olhar além das aparências. As palavras estavam na ponta da língua, mas a vulnerabilidade a paralisava. Eu só sempre me senti invisível. Muita gente se esquece de que eu estou aqui. As palavras desabaram,
e Sofia não pôde conter a dor que perfurava seu peito. Ela se sentiu exposta, mas, por alguma razão, a empatia no olhar de Rafael a encorajava a continuar. É como se o mundo tivesse um certo gosto do que é digno e eu não me encaixo. Ele a ouviu atentamente, como se ela fosse a única pessoa naquela sala. Rafael parecia compreendê-la de um jeito que ninguém nunca havia conseguido. Sofia, a verdade sobre nós dois é que somos todos feitos de batalhas silenciosas. Você é muito mais do que sua profissão. Acredito que você é forte e especial. Essas palavras a atingiram como um raio de sol em um dia nublado, mas um receio profundo ainda a mantinha em alerta. O que aconteceria se eles se aproximassem mais? O que se passaria se ela decidisse enfrentar suas inseguranças? O garçom apareceu, interrompendo seus pensamentos e entregando os pedidos. A tensão do momento se dissipou um pouco com o aroma do café fresco. Sofia observou Rafael preparar a bebida e, por um momento, tudo parecia normal e caloroso. Mas o pêndulo da insegurança não parava de oscilar. Quando levantou a xícara para dar um gole, Rafael a olhou com intensidade. Sofia, você tem alguma ideia de como é importante a sua história? Vejo algo em você que é raro, e gostaria muito de conhecer mais. Ela sentiu o calor subir ao rosto, enquanto as palavras dele reverberavam em sua cabeça. O que ele realmente queria dela? Poderia haver espaço para uma amizade, ou o desejo dele era algo mais? As perguntas a consumiam. Mas, no fundo, uma parte dela se perguntava, e se eu arriscar e não for o que ele realmente espera? Era um ponto de virada, e Sofia sabia que em algum lugar ali estava uma resposta que poderia mudar tudo. Ela decidiu que precisava revelar também seus medos. Mas antes que pudesse dizer algo, Rafael disse, Sofia, você me deixa curioso. Quero saber até onde essa história pode nos levar. Nesse instante, o telefone de Rafael vibrou na mesa. Ele deu uma rápida olhada e sua expressão mudou. Um olhar de preocupação. Desculpe, preciso atender isso. Os olhos de Sofia se encheram de confusão e nervosismo. Um chamado do passado. O que aconteceria agora? O que aquela conversa poderia significar se a verdade estivesse à espreita atrás da porta? Rafael atendeu a chamada rapidamente, afastando-se um pouco da mesa, mas mantendo o olhar fixo em Sofia. Ela observou seu rosto se transformar, uma troca súbita de calma para apreensão, e seu coração apertou. Era como se um imenso espaço se abrisse entre eles, afastando-os daquele momento que parecia tão promissor. As palavras do telefonema eram indistintas, mas o tom sério e as interjeições de preocupação só aumentavam a tensão. Sofia, em um esforço para não parecer deslocada, fixou os olhos na xícara de café, tentando se distrair do calor que invadia suas bochechas. A dúvida consumia, seria aquela a última vez que estariam juntos? O que Rafael tinha a enfrentar que era tão importante? Instintivamente, ela se perguntou se jamais se encaixaria na vida dele. O que uma faxineira poderia oferecer a alguém como ele? Enquanto ele falava, sua mente divagava para todas as inseguranças que lutava para esconder. E se essa ligação fosse sobre alguma mulher de sua classe? Uma esposa, uma namorada? O tempo parecia correr de forma diferente ali dentro do café. Um mar de perguntas a assolava, cada minuto uma eternidade. Por que ela ainda estava ali, esperando? Rafael voltou, a expressão ainda preocupada, e Sofia sentiu que seu impulso de se abrir agora parecia um risco em uma partida de xadrez, com movimentos calculados e consequências sérias. Desculpe pela interrupção, ele disse, com um olhar que revelava um misto de frustração e necessidade de se reconectar. Era só uma questão de trabalho. Mas vamos continuar. Você estava falando sobre como se sente invisível. A voz dele soava calorosa, mas o peso da conversa anterior parecia cercá-los como uma nuvem densa. É fácil esquecer que somos mais do que apenas o que fazemos, não é? Sofia começou, juntando as palavras com cuidado. Você parece saber disso. Às vezes, sinto que não sou nada além da minha rotina, das minhas tarefas. E a verdade é que, mesmo quando limpo os lugares, sinto que alguém poderia me substituir a qualquer momento.
Rafael escutava atentamente, seus olhos refletindo empatia. Sofia, você é parte de algo maior. Sua força não está apenas na sua profissão, e sim na sua capacidade de tocar as vidas das pessoas ao seu redor. Você dá vida a esses lugares. Não subestime o valor que possui. Ela sorriu levemente, reconhecendo um carinho nas palavras dele. Mas havia uma barreira invisível que ainda os separava. E se eu te dissesse que não confessiono só isso? Que, no fundo, tenho um receio de nunca ser suficiente para alguém como você. Ele se inclinou à frente da mesa, novamente examinando-a com aquele olhar intenso que fazia seu coração acelerar. Sofia, a vida é repleta de surpresas. O que importa é a conexão que criamos e não o que o mundo diz sobre nós. No entanto, antes que pudesse formular uma resposta, uma nova mensagem de texto vibrou no celular de Rafael. Ele olhou rapidamente e a expressão dele se endureceu. O jeito que ele franziu a testa fez o estômago de Sofia se contorcer. O que está acontecendo? Sofia perguntou, a preocupação infiltrando-se em sua voz. Rafael respirou fundo, hesitando por um momento. Eu não quero que isso atrapalhe a nossa conversa, mas é complicado. Tem um assunto que não pode esperar. Vou precisar conversar sobre isso. Aquelas palavras caíram como uma bomba no ar entre eles. O coração de Sofia acelerou, a adrenalina correndo por suas veias. Séria a situação, e sua mente começava a correr. Você vai sair? A insegurança voltou, seu olhar buscando a certeza nas promessas de Rafael. Não, não é isso, precisamos resolver algo importante antes de seguir nossa conversa, disse ele, suas mãos tremendo levemente ao tentar expressar o que sentia. Nesse momento, a crença dela começou a desmoronar. A luz que antes brilhava entre eles agora parecia uma chama incerta, prestes a se apagar. O desejo de se abrir mais e o medo de perder aquela oportunidade colidiam como tempestades internas, tornando-se impossível ignorar a fragilidade da situação. E se isso significar que você não vai mais voltar? O queixo dela tremia, as lágrimas ameaçando brotar. Rafael segurou a mão dela por um instante, seu toque quente trazendo conforto. Sofia, a última coisa que eu quero é que você se sinta assim. Prometo que não vai ser a última vez que nos encontramos. Isso pode ser só um obstáculo, e confie em mim, vamos superá-lo. Mas naquele instante, com a incerteza pairando no ar, Sofia se viu em um dilema. Deveria se abrir mais para ele, mesmo diante do risco de cada vez mais se envolver? As palavras pareciam paralisadas, enquanto todos os seus medos a assombravam. O que viria depois? Ela olhou diretamente nos olhos dele, o espaço entre os dois carregado de promessas e inseguranças. O que Rafael estava prestes a revelar poderia mudar tudo. E, no fundo, ela precisava saber se ele realmente era digno de sua confiança. Rafael, o que está acontecendo? Perguntou ela, sem conseguir esconder a urgência em sua voz. E foi nesse momento que ela percebeu que nunca a resposta foi apenas uma questão de entendimento. É isso que a vida faz, entrelaça as histórias e os destinos, revelando verdades que podem ser duras, mas encontram seu lugar ao lado da esperança. O olhar de Rafael, indiferente ao telefone que ainda vibrava na mesa, parecia alterar a trajetória daquela conversa. Sofia, eu preciso te contar algo, um segredo que pode mudar nossas vidas para sempre. Sofia sentiu o mundo à sua volta encolher. O tom na voz de Rafael era sério, e um peso imenso caiu sobre seus ombros. O que ele poderia dizer que mudaria tudo? Uma parte dela queria gritar, perguntar logo. A outra, mais cautelosa, se limitava a observar cada movimento dele, buscando algum sinal, alguma pista do que poderia estar por vir. Um segredo? Ela repetiu, a voz quase falhando. Sobre o quê? Rafael hesitou, seus olhos pareciam navegar entre as mesas do café, como se buscasse um refúgio em algum lugar distante. Ele finalmente voltou a focar em Sofia. A expressão estava carregada da complexidade de um homem que enfrentava um dilema. Pensei que conseguiria evitar, mas talvez seja melhor abrir o jogo. O coração dela disparou. Ele parecia tão distante, quase como se o tempo e o espaço o isolassem dela por inteiro. Ouça,
Começou ele, a empresa que fundei não é só sobre crescimento e lucro. Existe um lado escuro. Estou envolvido em algo que vai além de mim, e te omiti isso porque não queria te envolver. Sofia sentiu um calafrio percorrer a espinha. Olhando nos olhos dele, um misto de preocupação e curiosidade dançava. O que você quer dizer com o lado escuro? Ele respirou fundo, a mão ainda segurando a dela, mas a pressão ia diminuindo. Meu pai sempre foi um homem influente e ele se envolveu com muitas coisas erradas. Empresas que lidam com interesses duvidosos, dinheiro sujo. E eu herdei tudo isso. A questão é que estou tentando mudar. Estou lutando para fazer algo diferente, para limpar o nome da minha família. Rafael parecia se abrir, mas a confusão somente aumentava. Como um homem com tal passado poderia ter despertado seu interesse? Aquela ética de vida parecia um labirinto complicado, e a ideia de se perder mais uma vez era aterrorizante. E isso significa que você não pode estar comigo? Perguntou Sofia, a voz embargada. Não, não é isso, ele balançou a cabeça, um desespero sutil em seu olhar. Mas enquanto eu estiver tentando fazer isso acontecer, vou ter que enfrentar inimigos poderosos que não querem que eu recue. E eu simplesmente não sei o que isso significa para você e para nós. Aquelas palavras reverberavam na mente de Sofia, um eco estrondoso de inseguranças e medos. Então você está me dizendo que sua vida é um perigo? Que eu posso ser uma distração? E se algo ruim acontecer? Ela podia sentir as paredes do café se fechando, a pressão crescendo em seu peito. Não, você tem que entender. Rafael segurou sua mão novamente, e a intensidade do olhar dele falava mais que palavras. Você foi uma luz na escuridão. Eu não queria que você soubesse disso para te afastar, mas agora é diferente. Se eu não compartilhar isso, não serei digno de você. A vida é incerta, mas eu quero você na minha vida. Só que tudo isso requer coragem. Uma onda de sentimentos tomou conta dela. Entre a mania de proteger o coração e a urgência de se permitir sentir, Sofia sabia que estava em um ponto decisivo. Poderia se oferecer a ele? Mesmo sabendo que a probabilidade era de dor e confusão? Um amor que teria que lutar contra o passado de Rafael. E se eu for a distração que te faz perder tudo? Costurou a voz dela, um pequeno fio de esperança e um grande nó de medo. Você não é uma distração, Sofia. Você é a razão pela qual quero lutar. Não quero que o passado controle meu futuro. E, honestamente, se você decidir ficar, podemos enfrentar isso juntos. Os dois estavam na linha tênue entre o que poderia ser e o que já era. A confiança se testemunhava frágil, mas perante uma escolha vital. Rosas e espinhos dançavam em ritmo frenético dentro do peito dela. Rafael, ela começou, sentindo que a verdade poderia levar a mais perguntas do que respostas. Eu não sei se sou a pessoa certa para você e se isso for verdade? Ele a olhava com uma intensidade pura, cada palavra parecia pesar um mundo. Mas você precisa saber, Sofia. Não está apenas em suas mãos. Está nas minhas também. E eu estou disposto a arriscar tudo. Os olhos dela brilharam, não com alívio, mas com a consciência da luta que estavam prestes a enfrentar. Uma união com o potencial de levá-los às alturas ou destruir tudo o que construíam. O desafio e a esperança eram numa simbiose perfeita que hoje se tornará realidade. Eu só queria. Ela hesitou, o desejo de gritar por liberdade lutando contra a vontade de se manter perto dele. Acho que precisamos de um tempo. Rafael suspirou, como se as palavras dela fossem um golpe. Mas foi nesse momento que um novo toque de telefone cortou o ar entre eles, mais intenso que os anteriores. Seria um lembrete do que estava por vir? O que foi isso? Sofia perguntou, seu coração apertando-se novamente. Pode ser mais um problema que preciso resolver agora. A face de Rafael desmoronou. E tenho medo de que, depois disso, você não me veja mais da mesma forma. Era a pergunta sem resposta que se erguia no ar. Um novo embate estava por vir, e Sofia se perguntou o que ela realmente queria saber sobre Rafael. E acima de tudo, seria capaz de enfrentar a tempestade ao lado dele?
O que vem a seguir? Indagou, a apreensão escorrendo nas palavras. Eu preciso que você me espere, ele respondeu, a voz falhando de um modo que poderia ser a fragilidade de um homem quebrado, mas determinado. Mas seria possível esperar por alguém que vivia em um jogo tão perigoso? A linha entre amor e insegurança tornava-se mais delicada a cada instante. Sofia observou Rafael se afastar, seu corpo envolto em tensão, enquanto ele verificava a mensagem em seu celular. O mundo ao redor parecia ter perdido as cores, as conversas animadas, os risos animados e o cheiro do café fresco tornaram-se distantes. O que exatamente estaria acontecendo? Por que isso parecia uma repetição de cenas que ela já tinha vivido? Rafael, ela tentou chamá-lo, mas a voz mal saiu. No fundo, a inquietação germinava em sua mente, criando imagens de coisas que poderia não estar pronta para enfrentar. Ele olhou para ela, os olhos carregados de uma mistura de súplica e insegurança. Eu vou resolver isso, Sofia. Prometo que vou voltar. Por favor, acredite em mim. Aquelas palavras faziam eco na mente dela, mas a dúvida insistia em enraizar-se. E se você não voltar? E se no final, tudo isso for uma grande armadilha? A pergunta saiu antes que ela pudesse contê-la, deslizando entre suas emoções. Eu vou voltar. Preciso de você aqui quando isso acontecer, respondeu Rafael, mas a determinação em sua voz parecia ter lacunas. E essas lacunas se ampliavam na coragem dela de seguir adiante. Quando ele se afastou, o café imediatamente absorveu o silêncio. Sofia apertou as mãos, a tensão quase palpável em seus dedos. Ela não queria ficar ali, esperando, mas a ideia de deixar Rafael para trás, sem saber o que teria que enfrentar, parecia insuportável. Um burburinho ao lado a tirou do torpor. Duas mulheres sentadas em uma mesa próxima cochichavam. Seus olhares alternavam entre Sofia e a direção em que Rafael tinha desaparecido. Você viu isso? Uma delas comentou, com um sorriso maroto. Esse cara não parece ser quem diz ser. Sofia franziu a testa, irritada. Não eram apenas fofoqueiras, mas pessoas dispostas a alimentar um estereótipo qualquer. Você não sabe nada sobre ele, cortou, sentindo um impulso de defender Rafael que a surpreendeu. Afinal, o que exatamente ela sabia? Os sentimentos confusos que carregava dentro dela pareciam ter mais peso do que qualquer comentário de estranhas. As mulheres apenas riram, como se suas palavras não tivessem impacto. Sofia se virou, precisando do ar fresco lá fora. Ao sair, um vento leve a envolveu, mas não conseguiu dissipar a tempestade interna que a ameaçava. Caminhou sem saber para onde estava indo, apenas seguindo um instinto. A cidade pulsava ao seu redor, mas ela estava em um outro lugar agora, em um limbo emocional. Sofia parou em uma praça onde as pessoas se misturavam, conversavam, deixavam as preocupações de lado. Mas dentro de si, o medo crescia como um monstro à espreita. Decidiu que precisava de um tempo sozinha para pensar. Onde estava o Rafael que havia conquistado seu coração? O que havia mudado em um piscar de olhos? Sentada em um banco de madeira, sentiu-se sufocada, como se houvesse uma tempestade prestes a se formar. Era hora de tomar uma decisão. Voltaria para casa e esperaria Rafael, ou seguiria em frente, mesmo sem saber para onde? Ambas as opções eram aterradoras, e ao mesmo tempo, sedutoras. Às vezes, a verdade parece ser um peso tão grande, e o amor pode exigir sacrifícios que ainda não sabemos se estamos prontos para fazer. Sofia fechou os olhos, deixando as lágrimas escorregarem pelo rosto. O que seria dela nesse novo mundo que começava a se desenhar? Nesse instante, o celular vibrou no bolso da calça. Era uma notificação de Rafael. Sofia, preciso que você confie em mim. Posso enfrentar tudo, desde que você esteja ao meu lado. A mensagem a atingiu como um raio. E agora, o que ela faria? Esperaria alguém que poderia não voltar, ou escolheria o caminho da liberdade, mesmo que isso significasse se distanciar de Rafael para sempre? Um novo dilema se apresentava, com a certeza de que escolhas difíceis estavam apenas começando, e a vida como conhecia poderia ser transformada para sempre. O coração batia mais forte enquanto ela lia e relia aquela mensagem.
Confiar, pensou. Mas, como confiar em alguém que a envolvia num jogo tão perigoso? O celular vibrou novamente. Era uma chamada. Ela olhou para a tela e viu Rafael piscando. A pressão no peito subiu como uma onda. E agora? Será que atender era o primeiro passo à luta de ambos, ou concluía uma história que acabou de começar? Sofia hesitou. O brilho da tela iluminava seu rosto, e cada segundo parecia um pequeno empurrão, obrigando-a a agir. Não podia ignorar a voz familiar que a acompanhava em seus sonhos e pesadelos. Com as mãos trêmulas, ela atendeu, sem saber se estava pronta para ouvir. Oi, a voz de Rafael vinha com um peso. Ele parecia cansado, estressado, e isso a deixou mais inquieta. Rafael, o que está acontecendo? Suas palavras escaparam com um misto de preocupação e raiva. Ela estava cansada da insegurança, cansada de perguntas sem respostas. Eu não posso explicar tudo agora, mas estou em uma situação complicada. Não é seguro falar por aqui. Rafael pausou. Sofia podia ouvir o som de respirações profundas, a tensão pairando entre eles como um fio prestes a se romper. Então me diga o que posso fazer. Eu não quero ficar no escuro, ela pediu, a ansiedade crescendo. A mensagem anterior o havia tornado mais real para ela, mas o tom dele a deixava em um estado de alerta. Eu preciso que você permaneça onde está. Não saia de casa, não conte a ninguém, acredite em mim. Eu sei que isso parece loucura, mas você precisa confiar em mim, ele insistiu. A certeza na voz dele não era suficiente para apagar as inseguranças que a envolviam. E se essa confiança me levar a um buraco ainda mais fundo? Sofia perguntou, a dor da dúvida transparecendo em sua voz. Temos que nos encontrar, Sofia. Quando tudo isso acabar, você vai entender. Vou te contar tudo. Prometo. Ele respirou fundo e prosseguiu, mas agora eu realmente preciso ir. Eles estão chegando. Cuide-se. As palavras finais foram como um soco no estômago. Rafael, não. Espera. A ligação caiu. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente, enquanto o mundo exterior girava em uma dança imperceptível. Sentia-se como uma folha sendo levada pelo vento, sem controle e totalmente à mercê das tempestades. O que ele quer dizer com eles estão chegando? Pensou, o medo ecoando em sua mente. A curiosidade a consumia, mas a desconfiança sussurrava que qualquer passo poderia ser o errado. E se as mulheres do café estivessem certas? E se Rafael fosse uma farsa? Sofia levantou-se do banco e começou a andar em círculos na praça. A intensidade de suas emoções estava se diluindo em uma confusão que a deixava estática. Mais uma vez, um celular vibrou. Desta vez era uma mensagem de suas amigas perguntando se estava tudo bem. Ela hesitou em responder, o impulso de se abrir calado diante da necessidade de ajuda. Sentou-se novamente em um canto isolado e encarou as pessoas à sua volta. Todos estavam entretidos, vivendo suas vidas e rindo, enquanto ela se sentia isolada em seu pequeno mundo caótico. Se apenas soubessem o que ela estava prestes a enfrentar. Decidida, Sofia puxou o celular e digitou uma mensagem. Rafael, onde você está? Estou cansada de esconder. Preciso saber se posso confiar em você. Depois de apertar enviar, o coração disparou, introjetando a sensação de que, supondo um acaso, poderia ser arrastada para a trama da vida de Rafael, que aparentemente carregava segredos mais profundos do que ela jamais imaginou. Enquanto observava a tela, uma notificação apareceu, ele está a caminho. Prepare-se, tudo pode mudar em segundos. Era uma mensagem de uma fonte desconhecida. O mundo ao redor dela tornou-se um borrão. O que isso significava? Por que alguém sabia de seus passos? Uma onda de adrenalina envolveu Sofia, e um novo dilema surgiu. Agora, o que ela decidisse poderia não apenas afetar sua vida, mas também a de Rafael, e uma tempestade estava prestes a se instaurar. Sofia encostou a cabeça contra a árvore que ficava próxima ao banco. O cheiro de terra molhada misturado com o aroma adocicado das flores a distraía momentaneamente do turbilhão de emoções que a invadia. Mas a paz foi efêmera.
A mensagem tinha ares de um aviso sinistro. Assim que ouviu um barulho de passos, seu corpo se contraiu. O olhar ansioso buscou o horizonte, mas nada parecia normal. De repente, seu celular vibrou de novo. Era outra mensagem. Sofia, não se mova. Fique onde está. A sensação de que alguém a observava crescia como uma sombra, e o rostinho de uma criança passando por ela quase a fez pular. Ele a olhou com curiosidade, iluminando seu dia com um sorriso inocente. Mas a alegria durou pouco. O garoto foi rapidamente puxado pela mão de uma mulher, e a segurança que ela buscava se esvaiu. Sentindo o coração acelerar, Sofia respirou fundo, tentando conectar os pontos. Ela deveria confiar em Rafael, mas e se o que ele prometia fosse um mar de mentiras? A incerteza abraçou seus pensamentos com força total. Afinal, ele estava envolvido em algo que a deixava na linha de frente. Desceu os olhos para verificar a tela do celular mais uma vez. Nenhuma resposta, apenas a mensagem da fonte desconhecida. A ansiedade crescia como um monstro dentro dela. Então, sua mente acendeu uma pequena ideia. E se ela saísse um pouco, só para sentir se era real ou apenas uma construção de sua imaginação exaltada? Faltava-lhe coragem. Mas o desejo de saber era mais forte. Levantou-se, apesar das instruções, decidiu dar uma volta pela praça. Os rostos das pessoas ao seu redor começaram a ganhar vida, como se cada um tivesse um segredo a revelar. Mas, para onde ir? O café que costumava visitar parecia distante e seguro ao mesmo tempo. Enquanto caminhava, o vento balançava suas madeixas e trouxe a sensação de liberdade que tanto buscava. Ali, no meio da praça, o agito do mundo parecia quase normal, mas ela não se enganava. Algo estava prestes a acontecer. De repente, ela viu uma figura familiar se aproximando. Rafael aparecia pela esquina, sua expressão era uma mescla de alívio e medo. Ela sentiu um frio na barriga. Como poderia confiar naquele homem novamente? A desconfiança pulsava em suas veias, no entanto, a conexão que sempre tiveram nunca a abandonara completamente. Ele a alcançou, e antes que pudesse perguntar algo, ele apertou seu braço. Sofia, nós precisamos ir. Agora. A urgência na voz dele foi acompanhada por olhares de preocupação, como se ele estivesse vendo além do que ela poderia imaginar. Ela deu um passo atrás, tentando montar suas defesas. Você não pode só aparecer assim e esperar que eu vá com você. Que situação complicada é essa, Rafael? Eu sei que é confuso. Mas é a sua vida que está em risco. Não me faça explicar tudo aqui. Vamos! O pânico tomou conta dela. As pessoas ao redor começaram a sumir, como se o cenário estivesse se fechando só para eles. Sofia teve a sensação de que o tempo tinha parado. E no fundo, uma parte dela queria acreditar. Mas então, ela se lembrou da mensagem que receberá. Olhando nos olhos de Rafael, uma pergunta mortal pairou entre eles. Se a verdade estivesse a poucos passos de distância, ela estava disposta a arriscar tudo para saber? E enquanto a praça ia se esvaziando ao seu redor, ela respirou fundo e decidiu que era hora de agir. Mas ao mesmo tempo, uma sombra pairava em sua mente. Quem era essa pessoa que sabia tudo sobre ela? A tensão estava prestes a estourar, e ela mal sabia o que viria a seguir. A tensão pairava no ar enquanto Sofia olhava nos olhos de Rafael. Havia uma urgência quase palpável, como se o tempo estivesse escorrendo por entre seus dedos. Você precisa me confiar, Sofia. Não posso explicar tudo agora, mas a sua vida e a minha estão entrelaçadas em um jogo perigoso. Se não formos agora, pode ser tarde demais. Diante daquela situação, algo dentro dela fervia. A vida que sempre conduziu como uma faxineira, limpa e previsível, agora parecia a presença de um filme de suspense. Mas, com o coração acelerando a cada segundo, ela sabia que a única resposta para suas perguntas poderia ser encontrada ao lado dele. Respirou fundo e, com um aceno, fez a escolha que mudaria tudo. Certo, vamos, respondeu ela, sem saber exatamente o que estava por vir, mas um brilho de determinação nascia dentro dela.
Juntos, saíram da praça, seu silêncio trocado em olhares significativos, uma dança de corações pulsando a mesma batida. Enquanto caminhavam, Rafael lançava olhares constantes, como se estivesse à espera de algo, ou alguém. O ritmo da cidade, antes envolvente, agora pulsava com uma tensão densa e ameaçadora. Ele a conduziu por ruelas, até que chegaram a um estacionamento escondido, longe das rotinas da metrópole. Sofia, precisamos pegar um carro, disse, seu tom de urgência mais notável do que nunca. Eu tenho um amigo que pode nos ajudar a sair daqui. Vamos direto para um lugar seguro. Aonde exatamente estamos indo? Ela perguntou, tentando manter a calma, mesmo quando seus instintos gritavam que tudo aquilo era arriscado demais. Para longe de quem está atrás de mim, respondeu Rafael, começando a entrar em um carro escuro. Ela hesitou, pensando em Clara, em sua filha esperançosa e inocente. As memórias de suas lutas e seus sonhos de um futuro melhor voltaram para assombrá-la. Era como se, a cada movimento, os dois se atirassem mais fundo na espiral de incertezas. Como se percebendo sua hesitação, Rafael disse, entre, Sofia. Confia em mim. Eu não vou deixar nada acontecer com você. A sinceridade em seus olhos a atraiu e, em um impulso, ela se lançou para dentro do carro. As ruas começavam a se esvaziar, cada silêncio a tornava ainda mais consciente do que estava por vir. Rafael acelerou e, enquanto o carro cortava a cidade, a mente de Sofia fervilhava com perguntas sem resposta. O que realmente estava acontecendo? O que ele estava enfrentando? Rafael, você precisa me explicar tudo. Não posso viver nesse limbo de incertezas, disse ela, a voz tingida de determinação. Ele olhou para ela, respirando profundamente. Sofia, meu pai fez muitos inimigos. Ele esteve envolvido em negócios escusos e agora, eu estou tentando reverter isso. Mas há pessoas que não querem que eu me afaste desses negócios. Não só eles estão atrás de mim, como também podem estar atrás de você agora. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A vida de Rafael era muito mais complicada do que ela poderia imaginar. E por que você me trouxe para isso? Eu sou apenas uma faxineira, eu não pertenço a esse mundo. Ele virou-se e segurou suas mãos, olhando diretamente em seus olhos. Você é muito mais do que uma faxineira. Você me mostrou um jeito diferente de ver a vida. A verdade é que você foi a única que me fez querer mudar. Nesse momento, uma onda de emoções a inundou. Compreendia que o amor deles precisava ser forte o suficiente para enfrentar o caos ao redor. Não podiam retroceder, não agora. A adrenalina disparava enquanto o carro zigue-zagueava em meio ao trânsito. De repente, uma van preta começou a segui-los, a ameaça bem visível. Os olhos de Rafael se tornaram duros. Prepare-se. Precisamos perder esses caras. Sofia sentiu o peito apertar. O que ela havia feito? O que sua vida se tornará? Rafael fez uma manobra brusca e entrou em uma rua lateral, acelerando com toda a força. O barulho dos pneus no asfalto ecoava como um grito desesperado. Eles estão atrás de nós! Gritou ela, seu coração acelerando. Não se preocupe, confie em mim. Rafael. Respondeu, a determinação na voz parecia clara em meio ao caos. O carro se movia rapidamente, mas a van os seguia, proximidade ameaçadora. Sofia segurou as mãos no apoio do banco, tentando se lembrar do que realmente estava em jogo. A vida com Clara, a luta de ser uma mãe, tudo isso agora desmoronava sob seus pés. Rafael, eles vão nos alcançar! Berrou, a tensão crescendo em cada palavra. Tem um plano, ele gritou de volta, a voz alta e firme. Quando eu disser, você precisa pular e correr. Pular? Para onde? Confie em mim. Foi então que Rafael fez uma curva abrupta e acelerou ao máximo. O cheiro de borracha queimando encheu o ar. Ao se aproximarem de uma ponte vazia, Rafael gritou, agora! Os dois pularam do carro em movimento, caindo no chão em um impulso tão visceral que Sofia quase perdeu o fôlego. Levantaram-se rapidamente e começaram a correr,
sua respiração pesada e o medo os acompanhando como sombras. Aqui! Rafael puxou-a para um beco escuro. Ouvindo ruídos dos motores da van se aproximando, Sofia sentiu o desejo de gritar, de pedir ajuda. Era tudo muito intenso e, ao mesmo tempo, surreal. Eles pararam, ofegantes, o silêncio envolvente. Estamos a salvo por enquanto, disse Rafael, suas mãos tremendo. Ele parecia tão vulnerável, tão humano. Mas precisamos de um plano. Sofia olhou nos olhos, percebendo que suas histórias estavam agora entrelaçadas. E agora, o que fazemos? Precisamos de aliados, respondeu Rafael, a voz mais firme. A única maneira de enfrentá-los é nos unirmos. Não posso fazer isso sozinho. Então, tudo se tornou claro para ela. A vida sempre foi uma luta, e agora essa luta foi ampliada. E, naquele momento, com o coração disparado e a fé renovada, Sofia respirou fundo. Estou com você, Rafael. Vamos lutar juntos. Se é isso que precisamos fazer para ficarmos seguros, vou até o fim. Ele acenou, um sorriso de esperança nascendo em meio ao caos. Juntos, estavam prontos para enfrentar o que viesse a seguir, lado a lado, prontos para transformar suas vidas e não mais permitir que o passado definisse seu futuro. A batalha estava apenas começando, mas Sofia finalmente se sentia viva e cheia de coragem. O amor, mesmo sob uma sombra perigosa, havia se tornado sua força, e, a partir dali, estavam dispostos a enfrentar qualquer tempestade. Rafael puxou-a para perto, e os dois se prepararam para o embate. O futuro estava incerto, mas juntos, eles estavam prontos para iluminá-lo. E então, a cidade que um dia parecia opressiva agora podia se tornar o cenário de uma nova história que começava a ser escrita pela coragem de uma faxineira e um bilionário dispostos a romper com as sombras de suas passadas. Agora, cabe a você, querido leitor, ser parte deste universo repleto de emoções. Sejam histórias como esta que vierem a seguir, inscreva-se imediatamente no canal para não perder nada. É a sua chance de fazer parte disso. Deixe um like agora para apoiar essa narrativa emocionante e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações, teorias e o que acharam desse final de tirar o fôlego. E principalmente, compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.